Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Deus. Amém? Que bênção. Veio à minha memória durante o culto uma famosa frase, uma máxima na cristandade. Missão se faz com os pés dos que vão, missão se faz com os joelhos dos que oram, e missão se faz com as mãos daqueles que contribuem. Então nós podemos ser chamados por Deus para irmos para os campos missionários, seja esse campo Samaria, seja esse campo a própria Judéia, ou a nossa própria Jerusalém, ou aos confins da terra. Deus nos dá a oportunidade de fazer missões em vários lugares, em várias áreas. Também com os joelhos dos que oram. Eu não posso ir, mas eu tenho um joelho. Eu posso orar, eu posso interceder a Deus. Posso pedir a Ele que abençoe os irmãos da Amazônia. Posso acordar pelas madrugadas, ou se você prefere à tarde, ou amanhã, você escolhe um horário para você orar. Ou o desejo que você sentir no seu coração, um momento. De repente você está dentro do ônibus, tem uma inspiração divina e sente a vontade de orar naquele momento. Ora no ônibus ali, recorte a sua cabeça no banco ali do ônibus, ou na janela, e ora. Ninguém precisa saber o que você está fazendo ali, só Deus. É o seu cantinho de oração, dentro do ônibus ali, na escola. Antes de você começar a estudar, abaixe sua cabeça ali, em breves momentos, ore ao Senhor. Eu me lembro aqui, eu já contei isso aqui, né? Quando eu tive que tirar a minha carta de habilitação, na ocasião eu estava na Amazônia, foi na Amazônia que eu tirei a carta de habilitação, no estado de Rondônia. Eu pude estudar muito pouco, porque eu era SD, no Cone Sul de Rondônia, e o Cone Sul é muito grande, tem cidades que tem 300 quilômetros uma da outra, e quando a igreja precisava do SD, eu tinha que me deslocar até aquela cidade, e aí tinha que passar um final de semana, porque é tão longe que eu tinha que dormir naquela cidade. Então, eu perdi muitas aulas da autoescola, muitas aulas mesmo. E quando eu fui fazer a prova teórica, eu fiz 2 orações. A primeira, antes da prova. E eu disse para Deus, a prova não é do Senhor, porque o Senhor sabe tudo. A prova é minha, que sei pouca coisa. Mas eu peço ao Senhor que me dê graça para lembrar do pouco que eu estudei e me dê a inspiração para saber, entre as questões que eu não sei a resposta, que eu tenha habilidade para fazer uma avaliação da possível melhor resposta para aquela questão. Então, o Senhor me inspirou a fazer o seguinte: faça tudo que você sabe, pule o que você não sabe. 40 questões tinha a prova. Eu fiz tudo que eu sabia. E tudo que eu sabia era 20 questões, faltavam mais 20. As demais 20 eu não sabia. Aí eu fiz a segunda oração, na verdade, que eu pedi a Deus para me dar habilidade, percepção, para ver a possível melhor resposta. Eu precisava de mais 8 questões. Deus me deu a graça de acertar mais 14 questões. Das 20 que eu não sabia, acertei 14. Porque Deus me deu graça, tranquilidade e me inspirou ali para que eu percebesse qual era a possível melhor resposta. Como as primeiras 20 que eu sabia, eu fiz rápido, eu tive muito tempo para relaxar e avaliar melhor as 20 demais. E foram 34 questões, só fiquei devendo 6 questões. Foi o bastante para passar na prova. E deu tudo certo. Quando nós confiamos em Deus, sempre dá tudo certo. Hoje é o domingo da oferta missionária. E nós tivemos a oportunidade agora de colocar nas salvas, fazer a transferência na sua casa aí, ou a transferência aqui. Eu mesmo fiz a minha transferência aqui no altar, pude dar a minha contribuição para as regiões missionárias que são tão carentes de valores econômicos. Tenha certeza de que esses valores serão muito bem aplicados e vocês certamente poderão contribuir muito com o reino de Deus. A Amazônia, que eu encontrei quando cheguei
Em 2001, ela cresceu muito mais até 2013. Então, a Amazônia que eu deixei em 2013 foi muito maior do que a que eu encontrei em 2001. E certamente, se eu voltar hoje na Amazônia, vou encontrar uma Amazônia muito maior do que aquela que eu deixei em 2013. Ou seja, todos nós temos a oportunidade de, por onde passarmos, e nós estamos passando nessa terra, não sabemos quanto tempo ficaremos aqui. Eu digo com muita tranquilidade isso, meus irmãos, porque nós não temos que ter medo de partir para a glória, encontrar o Senhor. Ninguém vai ficar a vida inteira aqui nessa terra. Ninguém fará 159 anos nessa terra. Foi o tempo de Matusalém, Jared, Enoque e tantos outros, Malaléu, tantos outros que viveram 800 anos, 900 anos. Nós, com muito custo, chegamos a 100. Eu estive vendo, nesse mês, o livro do hall da igreja. Encontrei pessoas ali com 106 anos, 90 e poucos anos. Tem muitas pessoas com muita idade na nossa igreja. Nós temos muitas pessoas com mais de 80 anos nessa igreja, mais de 90, e até algumas que farão 100 esse ano. Se a minha memória está boa, temos 3 pessoas esse ano que farão 100 anos de idade. Mais à frente eu falo com os irmãos sobre isso. Mais à frente, noutra ocasião, não hoje. Ou seja, mas nós não faremos 159 anos aqui. Então a gente tem que estar pronto para partir a qualquer momento. O pastor Brilhante falou em Israel. Bomba está chovendo em Israel. Igreja, fica alerta. Nós sabemos que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Ninguém vai ficar aqui até o ano 3050. Penso que não. Como o mundo está com pecados de maneira tremenda, a família está sendo esculhambada, a família está sendo avacalhada pela modernidade. Ninguém se entende mais na política. A própria igreja também enfrenta as suas crises. Eu entendo que nós não temos muito mais tempo por aqui nessa terra, não. As coisas caminham para dimensões que a gente percebe que estamos muito próximos do fim. Pedro disse há 2020 anos atrás, ele disse, em Jesus começou o final dos tempos. Olha só, então o fim começou há 2020 anos atrás. Então o fim já começou há 2 milênios, mais 2 décadas atrás. Então a qualquer momento, as trombetas tocam, quem é de Deus ouve a voz e sobe, quem não é, vai se lamentar por toda a eternidade. Nós precisamos ficar atentos para o momento do juízo final, meus irmãos. O juízo vai chegar, os livros vão se abrir e os nomes serão lidos, e todos ouvirão da boca do próprio Cristo sobre as suas obras. O que Cristo vai falar sobre você? Fiquemos atentos quanto a isso. Amados, quando se fala em missão, é notório que salte aos nossos olhos o apóstolo Paulo, que fez 4 viagens missionárias, e na última viagem, ele pôde ser recolhido para a eternidade. Lá pelo ano 65, 67, Paulo foi decapitado em Roma. Mas antes de morrer, ele disse, eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Paulo tinha missão nas veias. Ai de mim, se não pregar esse evangelho, do qual fui constituído embaixador. Paulo só tinha um prazer na sua vida, pregar o evangelho. No capítulo 9, não é o texto que a gente vai ler agora, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, nós encontramos a sua conversão. E nós conhecemos a história da sua conversão. Ele está indo para Damasco, porque ele havia recebido autoridade. Ele havia recebido cartas para ir prender os cristãos, para cessar o trabalho da igreja que estava em Damasco. Só que no caminho de Damasco, Paulo teve um encontro que mudou toda a sua vida. Grifem essa frase, um encontro que mudou toda a sua vida. Paulo teve um encontro com Jesus, e Jesus perguntou para ele, aliás, Paulo perguntou para Jesus, quem és tu, Senhor? Porque Jesus havia falado, Paulo, aliás, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, por que você está me perseguindo? Quem persegue a igreja de Cristo está lutando contra o próprio Cristo. E Saulo então lutava contra Cristo,
sem saber que lutava contra Cristo. Por que você me persegue, Saulo? Quem está falando? Quem estou? Sou eu sou Jesus. É a mim que você está perseguindo. E Saulo então cai ao chão, fica cego, e Deus o orienta que o leve à rua direita, em Damasco. E Paulo vai para a rua direita, e ele está lá cego, os seus amigos se lamentando a sua cegueira, sem entender que voz é aquela que eles haviam ouvido pelo caminho. Então o Senhor vai no outro lugar, e visita um homem chamado Ananias, e o Senhor diz para ele: Ananias, vai lá na rua direita, lá você vai encontrar um homem chamado Saulo, e você vai orar por ele. E Ananias então vai à rua direita, e quando ele percebe que é Saulo, ele diz: Senhor, mas esse homem persegue a igreja, ele vai nos matar, isso é uma armação. Esse Saulo está simulando que está cego, para prender a gente. E Deus diz para ele: não, Ananias, esse é para mim um instrumento escolhido, para pregar o evangelho às nações, aos gentios. Ananias então pôde ouvir do próprio Deus, do próprio Jesus, que Saulo, aquele que teve um encontro no caminho, era alguém que Deus estava preparando para pregar o evangelho às nações, uma vez que os cristãos judeus estavam mais em Jerusalém, Judéia e Samaria. Após a conversão de Saulo, então é que se expandiu o evangelho pela Ásia, hoje Turquia, pela Europa, ali a Macedônia, Iugoslávia, Grécia, e todo o Império Romano mais à frente. Então, Paulo teve uma experiência que mudou toda a sua vida. E perguntemos a nós mesmos: a experiência do nosso encontro com Cristo mudou a nossa vida? E qual o impacto que essa mudança, ou seja, qual o impacto desse encontro se reflete hoje nas nossas vidas? Porque em 1980 eu tive um chamado. Qual o impacto daquele encontro de 80 hoje? Qual o impacto daquele momento que Deus usou você em 2004? Você pode agora lembrar aí, quando foi que você teve um encontro com Jesus? E depois desse encontro você veio a esse altar, assumiu os votos de ser membro do corpo de Cristo, se assinalando nessa igreja, ou você que está em casa e é de outra igreja, e serve ao Senhor em outra igreja irmã. Qual tem sido o impacto daquele encontro que você teve anos atrás com o Senhor? Você tem tido outros encontros com o Senhor? Você que é pregador como eu, antes de pregar, você busca no altar, antes de começar a folhear a sua Bíblia, antes de começar a folhear o seu livro de estudos bíblicos, antes de começar a procurar na internet, ou naquelas fitas VHS antiga, ou naqueles CDs de pregação, você vai antes ao Senhor, você diz: Senhor, eu vou pregar no dia tal, me dá a tua palavra, me envia o teu Espírito de novo, fala comigo de novo, porque eu não tenho nada para a igreja do Senhor, tudo que eu tenho a dar à igreja é o que o Senhor tem para me dar, então me conceda a palavra para a tua igreja. Ou se você é do ministério de louvor, Senhor, quais são os louvores para domingo de manhã? Me envie os louvores, Senhor, louvores que vão impactar a tua igreja, louvores que vão levar a tua igreja a ter um encontro matutino contigo, ou vespertino. Ou se você é da ação social, Senhor, quem são as pessoas que eu tenho que abençoar hoje? Sim, há necessidade de buscarmos do Senhor tudo aquilo que nós vamos fazer. Você vai se casar? Ora ao Senhor, ora pela sua noiva, pelo seu noivo, antes mesmo deles existirem na sua vida. Antes da minha esposa existir, eu já orava por ela, fazia planos com ela, antes de eu saber que ela estaria no Acre, antes de eu saber que meu filho nasceria em Cuiabá,
Mato Grosso. Eu já orava pelo meu filho. Antes de me casar, eu já orava pelo meu casamento. Temos que orar por tudo. Pela carta de motorista, pela casa própria, pelo casamento. Orar pelo culto, orar pelo pregador, orar pelos ministros de louvor, orar pelos ministérios da igreja, orar pelos bispos da igreja, orar pelos superintendentes distritais, orar pelos pastores, pelos diáconos, pelos presbíteros da igreja, orar pela clã, orar pela liderança da igreja, orar pelo nosso país, orar por Israel. Nós somos a igreja de Deus, oramos por Israel, oramos pela paz em Jerusalém, oramos pela paz no mundo. Abra sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos. É interessante, estamos falando em missão. Estamos abrindo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Nós leremos capítulo 15, versículo 36. E na sequência, capítulo 16, versículos de 1 a 10. O livro de Atos dos Apóstolos. O que significa Atos dos Apóstolos? Atos em grego, praxis, prática. Ou seja, Atos dos Apóstolos são as ações dos apóstolos, as missões dos apóstolos. É um livro missionário. Atos dos Apóstolos é um livro missionário. Então ouçamos o que diz a palavra no capítulo 15 de Atos, versículo 36, na sequência capítulo 16, de 1 a 10. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Agora o capítulo 16, do versículo 1 ao 10. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele, Timóteo, dava um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai, o pai de Timóteo, era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Houve um concílio em Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia as igrejas aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não os permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, Paulo imediatamente procurou partir para aquele destino, concluindo que Deus os havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Essa é a palavra da salvação. Fala conosco, Deus, nessa manhã. Estamos abertos ao teu agir, que os nossos corações possam ser tocados pelo fluir do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Sentemos-nos, amados. Como nós falamos, Paulo foi chamado no capítulo 9, e ele teve então um encontro maravilhoso com Cristo, vai então para Damasco, foi curado da sua cegueira, prega na cidade de Damasco, e a Bíblia diz no capítulo 9, que ele pregava em Damasco com ousadia. O homem havia acabado de se converter, era um judeu praticante da lei mosaica, era um fariseu muito dedicado, e ele pregava com ousadia. O homem acaba de se converter,
acaba de ter encontro com Cristo e começa a pregar Cristo. Aquele que ele perseguia, agora era alvo da sua pregação. Primeiro, Cristo foi alvo da sua perseguição. Agora, Cristo é alvo da pregação de Paulo. Ele prega com autoridade em Damasco. E logo depois de Damasco, ele vai para Jerusalém. E lá em Jerusalém, ele dá o testemunho para os presbíteros de Jerusalém, que ele havia se convertido ao cristianismo. E os apóstolos ficaram com medo, porque também sabiam que Paulo era perseguidor. Mas Barnabé havia ouvido o testemunho de Paulo, e Barnabé creu em Paulo. E Barnabé fez uma defesa de Paulo, diante dos presbíteros em Jerusalém. Paulo disse, não, irmãos, ele teve um encontro maravilhoso com Cristo, ele é um dos nossos. Tanto que quando houve o concílio em Jerusalém, Barnabé escolheu ir com Paulo para as nações, enquanto os demais apóstolos ficaram pregando para a Judéia. Há pessoas que serão missionários na Judéia, existem missionários locais, existem pessoas, e eu conheço alguns missionários, que eles são locais, nasceram naquela cidade, e até hoje, pelo que eu tenho informações, continuam sendo missionários na própria cidade em que nasceram, mas há outros que Deus chamou para ir para outras regiões. Paulo foi um desses, que foi chamado para ir para outras regiões. Paulo era um judeu que não nasceu na Judéia, ele nasceu na Ásia Menor, hoje Turquia, na província da Cilícia, na cidade de Tarso, tanto que ele era conhecido como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso porque nasceu em Tarso da Cilícia. Outro homem, José de Arimateia. Arimateia não era o sobrenome dele, Arimateia era a cidade que ele nasceu, José da cidade de Arimateia. Muitos tinham o apelido das suas cidades. Paulo era um desses. Então, Paulo, nesse texto que estamos aqui lendo, no capítulo 15, ele já está na sua segunda viagem missionária. Na primeira viagem, Barnabé diz, eu quero Paulo comigo. E Barnabé vai com Paulo na sua primeira viagem missionária e vai até a região de Listra e Icônio. Passa por Cilícia, passa por Derbe, vai por Icônio, mais ou menos ali na região central da Turquia, na época Ásia Menor. E ele prega para muitas pessoas e muitas cidades se convertem ao Evangelho por causa da pregação de Paulo. Inclusive, numa cidade dessas, Antioquia da Síria, os cristãos foram chamados, aliás, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Era tamanha a intensidade com a qual eles pregavam o Evangelho, falavam tanto de Cristo, que passaram a dizer, são os cristãos, só fala de Cristo, são os cristãos. Aí o apelido passou a ser a nossa nomenclatura. E aí o Evangelho crescia, crescia e crescia. Conforme lemos, onde quer que a igreja fosse implantada, o Evangelho crescia. Vila Isabel é um exemplo disso. O ano que vem, essa igreja fará 120 anos aqui neste bairro. Cresceu ou não cresceu? 120 anos neste bairro, várias igrejas são filhas dessa igreja aqui. Vila Isabel, tem algumas igrejas que são filhas de Vila Isabel. E queira Deus que nós possamos voltar aos tempos antigos, voltar a ter novos filhos, novas filhas. Para isso a igreja precisa se lembrar da sua veia missionária. Novos pontos missionários, novos bairros onde não há igreja metodista, principalmente bairros onde existem poucas igrejas. Graças a Deus existem poucos bairros que têm poucas igrejas, mas nós podemos olhar com carinho para alguns bairros que não tem igreja metodista. Temos igreja no Riachuelo, temos no Sampaio, temos no Rocha. Nós não temos, aqui pertinho da gente, do outro lado aqui. Tivemos algum tempo atrás uma célula no Riachuelo. Eu estava com minha esposa nessa célula toda sexta-feira. Praticamente não divulgávamos para a igreja, mas toda sexta-feira, durante quase 2 anos, nós tivemos uma célula aqui no Riachuelo. Atravessávamos o túnel todas as sextas-feiras. Aí aqueles irmãos se mudaram para Minas Gerais, aí então aquela célula deixou de existir. Mas precisamos nos lembrar da veia missionária. Precisamos, inclusive a máxima do metodismo, pelos cânones, todo metodista que se muda da sua cidade, ele procura
criar um trabalho metodista onde não há trabalho metodista. Certamente é mais cômodo se filiar a uma igreja irmã, a uma igreja amiga que já está estabelecida, mas os metodistas são conhecidos por sua veia missionária. Então, se você que está me ouvindo é um metodista, me ouvindo e me vendo, né? Está em outra cidade, não tem trabalho metodista aí, procura a igreja mais próxima da cidade metodista, ou entre em contato com a gente dá um jeito de se comunicar com você, tá bom, querido? Não deixe de congregar, não deixe de congregar. Então, voltando a Paulo aqui, Paulo então, no versículo 36 do capítulo 15, ele fala com Barnabé: Barnabé, vamos voltar nas cidades onde pregamos o evangelho? Vamos ver como estão os irmãos? Na minha cola aqui, a primeira viagem missionária de Paulo durou do ano 44 da nossa era cristã até o ano 49. Gente, 5 anos viajando, olha só, foi pouca coisa não, hein? De 44 a 49, Paulo fez a primeira viagem missionária. Aí lá, no ano 49, ele decide: vamos fazer tudo de novo? Vamos voltar, tipo Forrest Gump, né? Vamos fazer tudo de novo? Vamos voltar para as cidades onde pregamos o evangelho? Bom, se há 5 anos atrás fundamos uma igreja em Derbe, vamos voltar em Derbe, no sul da Turquia? Vamos voltar em Derbe? Vamos para Mísia de novo? Vamos para Icônio, para Listra? E Paulo então volta com Barnabé por essas cidades, e ele então consolida os irmãos que ali ele havia deixado. Paulo fez um trabalho tão bom que 5 anos depois ele volta lá com Barnabé e a igreja ainda está lá. Ou seja, houve base para aqueles irmãos. E se você está aqui nessa manhã, é porque houve base. Alguém te evangelizou, você creu em Jesus, aceitou Jesus, se batizou, tornou-se membro do corpo de Cristo. E está aqui hoje, ouvindo essa palavra e se lembrando do tempo da sua conversão. E Paulo então volta com Barnabé e começa a percorrer todas aquelas cidades, até que no capítulo 16, no versículo 5, veja só: assim as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia, e aumentava em número. Paulo consolida as igrejas que ele havia fundado nos 5 últimos anos das suas missões, e a igreja cresce. Deu certo o plantio de Paulo, ele está colhendo o fruto do seu plantio, da sua semeadura. No versículo 6, ele toma uma atitude ousada. Ele está em Listra e Icônio ali. Havia pensado em fazer um mapa para mostrar a vocês, para ficar mais fácil, porque às vezes a gente fala em geografia, fica muito solto. Mísia, Listra, Icônio, o que é isso? Eram regiões ali da Turquia. O que é hoje a Turquia era a antiga Ásia Menor. Então Paulo disse a Barnabé: vamos então aumentar a nossa viagem. Já estamos aqui em Listra e Icônio, onde nós paramos. Vamos agora para Frígia e para Galácia, regiões mais ao norte. E eles começaram a ir pelo distrito de Mísia, indo para Frígia e para Galácia. Mas o Espírito Santo, no versículo 6, diz que o Espírito Santo impediu eles de pregar a palavra na Ásia, ali na região da Frígia e da Galácia. Versículo 7, Paulo continua com a sua ousadia. Ele continua na região de Mísia, tentando ir para outra cidade, para outra região, para a Bitínia. Já que o Espírito Santo não quer que a gente vá para a Frígia e para a Galácia, vamos então para a Bitínia. E Paulo e Barnabé estão indo para a Bitínia. E aqui de novo, o versículo 7 diz: mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Parece estranho isso. Eles estão querendo ir para outras cidades, estão querendo implantar mais igrejas, e o Espírito Santo não deixa ir para a Frígia e para a Galácia, mas para o leste. Eles pensaram: vamos para o oeste então. Foram para Bitínia,
E o Espírito também não é para a Bitínia. Então, o que Paulo faz? Continua na região de Mísia, mas agora descendo para a cidade portuária de Troade. E quando Paulo chega em Troade, o que acontece? Ele tem uma visão. Deus fala com ele na cidade de Troade. E como Deus fala com ele? Através de uma visão. Veja o que diz o versículo 9. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão, um jovem macedônio, estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Uma visão simples, um jovem em pé, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Como que ele sabia que era um macedônio? Certamente pelas vestes, pelas vestimentas e pelo sotaque dele, porque Paulo também falava grego. Paulo então entendeu que era um macedônio, que queria que Paulo fosse para Macedônia. Então, aquele Paulo, que queria ir para a Frígia, para a Galácia e para a Bitínia, agora entende que não tinha que ser para a Frígia, para a Galácia e para a Bitínia, tinha que ser para a Macedônia. Paulo queria aumentar as igrejas da Ásia, mas o Espírito disse: não, na Ásia já tem muita igreja, vamos para a Europa. Macedônia fica ali no sul da Europa, Macedônia, Iugoslávia, Grécia, né? Hoje tem na Bósnia-Herzegovina, né? Uma série de outros países ali desmembrados. Então Paulo vai para a Macedônia. Versículo 10 diz: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Logo após Paulo ter a visão do varão macedônio, o que ele faz? Ele entende que é a Macedônia. Aqui tem uma revelação. Talvez você esteja orando por isso, como aquela criança: eu quero, pai, mãe, me dá. E os pais não dão. Paulo queria muito continuar na Ásia, ele queria aproveitar ali a região na qual ele já estava. De repente até alguém de Listra e Icônio tinham parentes na região da Frígia e da Galácia. Paulo de repente ficou sabendo e queria visitar essas pessoas, mas o Espírito Santo não deixou que ele fosse para as regiões que ele queria ir. Muitas das vezes nós pensamos alguma coisa, fazemos aquela matemática perfeita, não tem erro, é isso. Não tem erro, é isso. Nós planejamos, está tudo certo, nós entendemos que não há como dar errado, porque nós planejamos tudo certo. Está perfeito, a matemática está perfeita, a geografia está perfeita. Para Paulo e Barnabé também estava tudo perfeito. Eles já tinham uma equipe missionária, estava tudo pronto, eles tinham pregadores, tinham dirigentes de culto, e eles queriam ampliar o evangelho na Ásia. Só que o Espírito Santo entendeu que não deveria ser na Ásia naquele momento, deveria ir para Macedônia, para a Europa. E Paulo então entendeu que era isso. Muitas das vezes a gente é teimoso, a gente ora a vida inteira por uma coisa que não tem que ser, e que nunca vai ser. Precisamos colocar tudo nas mãos de Deus. Provérbios 16:3 diz: confie ao Senhor as suas obras, e os seus desígnios serão estabelecidos. Você quer que na sua vida as coisas sejam estabelecidas? Coloca na mão de Deus, que tudo dá certo. Como diz o Valdeci Aguiar, cantor evangélico, se a gente colocar a nossa fé em ação, dá tudo certo. E não há como colocar a fé em ação, se não colocarmos tudo nas mãos de Jesus. Paulo então prefere dar ouvidos ao Espírito Santo, e não às suas próprias convicções, que no seu entender estava certo. Ele queria fazer missão, e o Espírito Santo continua com ele para a missão, só que não mais na Ásia, agora na Europa. Eu não queria ir para a Amazônia em 2001. Em 2000 eu havia sido contactado para ir para a Amazônia. Eu disse não, eu não quis ir para a Amazônia. Esse meu testemunho também já é conhecido.
E para resumir, Deus me deu experiências tremendas. Deus me deu sonho. Ele falou comigo em sonhos. Deus falou comigo em visão. Sonho, eu estava dormindo, sonhei. Visão, eu estava acordado e vi Deus me mandando para a Amazônia. E como se não bastasse, na estação de trem de Queimados, no dia 24 de dezembro de 2000, estava eu numa tarde chuvosa, às 18h40 na estação de Queimados, esperando o trem para Engenheiro Pedreiro, quando um casal de missionários me perguntou: você é pastor? Eu nunca havia visto esse casal. Se eles aparecerem aqui agora e sentar no primeiro banco, eu não vou conhecê-los, não vou lembrar deles. Olha o sinal aí. Deus então usou aquele casal para dizer que Deus iria me levar para muito longe, que eu não ia ficar aonde eu pretendia, que Ele havia separado para mim coisas reservadas para o meu fórum íntimo e também reservado para a sua igreja. E por 13 anos eu pude entender que Deus realmente queria que eu tivesse estado na Amazônia por 13 anos da minha vida. Até que no dia 18 de dezembro do ano de 2013, na cidade de Capanema, no Pará, 15 para meia-noite, Deus me deu uma visão com essa igreja aqui. Eu conto isso, é muito reservado aqui, eu não tenho falado muito isso aqui na igreja, mas há 8 anos atrás, Deus me deu uma visão dessa igreja. E eu vejo, por 8 anos, Deus tem cumprido tudo aquilo que Ele me mostrou naquele quarto, em Capanema, no dia 18 de dezembro, 15 para meia-noite, 2013. Está se cumprindo tudo que Deus falou comigo. Tem mais coisa para se cumprir aqui. Eu sei que Deus, aquele que mostrou, é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Era para mim, mas também para a sua igreja, também em Vila Isabel. Deus tem um projeto tremendo com essa igreja aqui em Vila Isabel. Tem muita coisa que Deus ainda quer fazer nessa igreja e através dessa igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. No capítulo 29 de Provérbios, versículo 18, esse texto me persegue desde a minha adolescência. Provérbios 29, 18, diz o seguinte: não havendo profecia, o povo se corrompe. Primeira parte do versículo. Isso na Almeida Revista e Atualizada. Na Bíblia judaica diz o seguinte: sem visão profética, o povo fica sem controle, sem direção. Na Almeida Corrigida Fiel diz o seguinte: não havendo visão, o povo perece. A igreja de Deus, ela precisa ter visão. Ela precisa estar diante do trono, buscando a presença de Deus, para que possa ver. Paulo havia dado o seu jeito de fazer missão, e o Espírito Santo dá a ele a visão certa. Paulo, a visão é essa: passa a Macedônia e pregue a palavra na Macedônia. Muitas das vezes somos como Paulo, bem intencionados, nós temos os planos, temos o projeto pastoral, do seu ministério, está tudo certinho, as páginas estão perfeitas, você fez uma encadernação, está bonitinho o projeto lá. Coloca diante de Deus, para que Ele dê o aval dele. Pode ser que Deus diga: muito bom, faça tudo que você planejou aí. Ou pode ser que Ele diga: jogue isso fora, eu tenho coisa melhor para você. Não é a Frígia, não é a Galácia, não é a Bitínia, é a Macedônia. Há muitas pessoas que estão na profissão errada, tiveram uma vocação na infância, mas talvez por questões familiares, econômicas, optaram por uma profissão mais rentosa. Certamente seriam melhores profissionais
se tivessem seguido aquela profissão de vocação, ainda que não fosse mais rentosa economicamente falando. Na caminhada da fé, nós sempre seremos bem-aventurados quando dermos ouvidos a Deus. O que Deus tem falado comigo? O que Ele falou comigo hoje na oração? Antes de vir para a igreja, você orou a Deus? Abençoa o culto, Senhor. Abençoa o ministério de louvor. Senhor, repreenda todo espírito de incredulidade, todo espírito de dispersão, para que ninguém se preocupe com outra coisa que não seja a tua palavra, o teu culto. Não havendo profecia, não havendo visão, ninguém vai ir a lugar algum e será bem sucedido se ele não tiver a visão. A igreja, para crescer, tem que ter visão. Missão se faz com os pés dos que vão, com os olhos, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Como você tem sido missionário? Você tem viajado? Ou você contribui com a sua oração? Ou você contribui economicamente? Deus espera que nós tenhamos os nossos olhos abertos para fazermos missão. Lembra de Eliseu? Estava fazendo missão em Dotã. Eliseu tinha a visão da missão em Dotã, mas o seu profeta discípulo, Geazi, não tinha a visão profética. Geazi não tinha a visão da missão de Eliseu em Dotã. Por isso Eliseu orou: Deus, abre os olhos dele para que ele veja. E os olhos de Geazi foram abertos, e ele pôde ver que o Deus que os levou para Dotã estava os guardando naquela cidade daquele exército inimigo. Quando Deus te chama, Ele tem um propósito. Quando Deus te envia, Ele vai cuidar de você, Ele vai providenciar para que tudo dê certo. E dá tudo certo quando nós confiamos em Deus. Paulo aceitou a visão de Deus, e aceitar a visão de Deus provocou nele uma mudança de rumo. Já parou para pensar? O rumo que você tem trilhado nessa igreja aqui, ou nessa, você, querido telespectador que está nos assistindo, na igreja que você congrega, qual a visão, qual o rumo que Deus tem dado a você nessa igreja e através dessa igreja? Já parou para pensar que tudo não para nos bancos dessa igreja? Tudo não para com a pregação dessa igreja? É tudo além, é tudo para o além. Não é para o local em si. A profecia é para ser colocada em prática. Paulo aceitou a visão, e por aceitar a visão, ele mudou o seu rumo. Ele deixou que o rumo fosse o rumo do Espírito de Deus. Quantos pregadores tinham um roteiro como esse aqui, ó, nas mãos? Eu estou seguindo esse roteiro, mas houve vezes que eu tinha um roteiro nas mãos, e Deus disse: não é isso que você vai falar. E eu deixei o roteiro, virei a página do roteiro, e Deus me deu um roteiro ali, na hora ali, e tudo mudou. Quando nós damos ouvidos à voz do Espírito, nós percebemos que as coisas acontecem, nós percebemos que houve fruto, porque nós obedecemos. Paulo obedece, vai para Macedônia, vai para Tessalônica, para Neápolis, para Filipe, para Corinto, para Atenas, para Bereia, e a gente sabe que Lídia se converte nessa viagem. Lídia e toda a sua família foram batizadas, porque Paulo aceitou a visão, mudou o seu rumo. O carcereiro de Filipos foi salvo, ele e toda a sua casa creram e foram batizados. Paulo pregou em Tessalônica, muitos creram. Paulo pregou em Bereia, muitos creram em Bereia. Foi para Atenas e no Areópago pregou ali a palavra no meio de um monte de filósofos. É claro que Platão, Sócrates e Aristóteles estavam ali, porque eles eram muito anteriores, mas haviam muitos filósofos ali. Havia a cultura grega, que os filósofos se reuniam para debater filosofia,
e cada filósofo tinha os seus discípulos, e ali eles começavam a argumentar sobre vários assuntos. Paulo então chega em Atenas lá, nessa segunda viagem, vê um monte de ídolos, deuses pagãos, e ele não fala mal da idolatria, não fala mal da fé grega, ele elogia os gregos. Vejo que vocês são muito religiosos, porque passando pelas suas cidades, vi muitos altares, muitos sacerdotes, mas eu vi também um altar vazio, escrito ao Deus desconhecido. Eu quero ser o sacerdote desse Deus, quero falar em nome dele. E Paulo prega no Areópago de Atenas, um lugar muito famoso e conhecido, e ali, Paulo com um grande público, arrebanha muitas pessoas para o reino de Deus. Quanta coisa aconteceu nessa segunda viagem, que durou do ano 49 ao ano 52. Vejam que não era uma viagem pequena não, era de 5 anos, 4 anos. Paulo investia muito tempo nas coisas que ele fazia. Ele investia tempo, não era de qualquer maneira, ele investia tempo na vida das pessoas que Deus colocava debaixo do seu cajado. Paulo cuidava da igreja de Deus, tanto que Paulo, depois que fez essas 4 viagens, ou durante essas 4 viagens, quando não pôde ir pessoalmente, escreveu cartas para essas igrejas, para Corinto na Grécia, para Filipos na Grécia, para Tessalônica na Grécia, para Colossos também para Colossos na Grécia. Escreveu várias cartas para consolidar as igrejas que ele havia fundado. Como bom apóstolo, estava cuidando da igreja de Deus. A própria palavra apóstolo vem do grego apotelo, eu envio. Quando Jesus chamou os seus discípulos, ele os enviou. Apóstolos quer dizer aqueles que foram enviados. Houve momentos também que Jesus enviou esses apóstolos para irem às cidades, para pregar o evangelho antes dele chegar, preparando ali uma comitiva de recepção. Logo após os 12 apóstolos serem enviados pela Samaria, pela Judéia, Jesus gostou da ideia missionária. O que ele fez? Ele envia mais 70, lá no capítulo 10 de Lucas. Aí é as Casas de Paz, né? O movimento Casa de Paz, o projeto Casa de Paz, que teve muito sucesso nessa igreja, e muitas vidas aceitaram Jesus no projeto Casa de Paz, e vocês foram testemunhas em várias manhãs de domingo aqui, pessoas sendo batizadas aqui, advindas do projeto Casa de Paz, um lindo projeto missionário, executado aqui nessa igreja. Então Jesus envia mais 70 discípulos, envia primeiro 12 apóstolos pela cidade, agora envia 70 discípulos para pregarem em mais outras cidades. Quem Jesus está chamando nessa manhã para enviar para outras cidades? Quem Jesus está chamando aqui para falar com as suas famílias? Para ser um apóstolo nas suas próprias famílias, um apóstolo no seu condomínio, não um apóstolo como vemos hoje, mas apóstolo no sentido de aqueles que foram enviados por Jesus. Quem Jesus está enviando para os condomínios, para os bairros? Quem Jesus está enviando nessa manhã para o seminário? Você foi enviado por Jesus? Você está sendo enviado por Jesus? É uma pergunta que você pode responder para você mesmo. Percebemos então que houve muito efeito na vida de Paulo. Tudo porque ele aceitou a visão. E ele mudou o seu rumo. Deus pode estar falando com você nessa manhã. É hora de você mudar o seu rumo. Shhh, para de falar isso. Pare de frequentar esses lugares. Pare de fazer essas coisas. Ouça a minha voz. Veja o que eu estou mostrando para você. Lembra de Isaías? Isaías,
chega de ficar vindo no templo e só lendo a Torá, que é a lei de Deus, e voltando para casa. Isaías, eu tenho uma visão de excelência para você, Isaías. Isaías então entende que Deus está chamando ele para algo maior, maior do que você está vendo agora. Deus tem algo maior para você. Você está pronto para receber esse algo maior de Deus? E para entrar nesse maior de Deus? Lembra da canção? Mais de ti, que ele cresça ou diminua, ele apareça e eu me constranja? Mais de Deus. Você está pronto para mais de Deus? Está pronto para menos de você? Para se esvaziar de você? De repente, você, assim como eu, nos enchemos tanto das nossas verdades, tanto daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós cremos, que não tem para ninguém. É como se a minha vontade fosse a melhor. Já ouviram falar em Charles Mills Manson, o homem que matou Sharon Tate? Eu li em certa ocasião que ele matou Sharon Tate dizendo que ele havia recebido uma revelação. O nome dele, Charles Mills Manson. Ele fez um trocadilho com as letras e entendeu que era Charles Will is Manson. A vontade de Charlie é do Filho do Homem. Charles Mills Manson, Charles Will is Manson. A vontade de Charlie é a do Filho do Homem. E ele então matou Sharon Tate. Ou seja, uma visão louca, certamente não foi de Deus. Sabemos que Charles Manson era louco. Ele mata Sharon Tate com aquela visão louca. Por isso é importante que nós tenhamos o discernimento dos espíritos. Pedimos a Deus domínio próprio e o dom para discernir os espíritos, para saber se esse espírito é de Deus ou se não é de Deus, ou se é só um espírito humano, o meu espírito falando comigo mesmo. Ou seja, eu ouço o eco da minha voz e penso que é a voz de Deus. Nem tudo aquilo que eu penso, nem tudo aquilo que eu planejo é vontade de Deus. Daí, Provérbios 16, 3. Confia ao Senhor, coloca na mão dele as suas obras, coloca nas mãos dele o seu projeto, então você será bem sucedido. Foi o que Deus falou para Jeremias, finalizando a nossa palavra aqui, no capítulo 33, versículo 2. Assim diz o Senhor, que faz essas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o meu nome. Tudo que Deus faz, tudo que Deus forma é para estabelecer. Por isso, tudo aquilo que você fez, coloca na mão de Deus, coloca na mão do oleiro, que vai avaliar se o vaso que você fez é um vaso que tem que ser usado ou um vaso que tem que ser refeito, segundo a vontade do oleiro. Certamente você será bem-aventurado. Amém, povo de Deus? Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. E o título que nós damos para essa mensagem, para finalizar, o título no final, né? Aceitando a visão, mudando o rumo. Que Deus possa nos ajudar nessa manhã a ter visão do alto e mudar o nosso rumo e seguir a nossa vida segundo aquilo que Deus estabeleceu para nós. Amém. Vamos colocar de pé, queridos. Põe a mão no seu coração aí. Você que é missionário de Deus, missionária de Deus, você que ouviu a voz de Deus hoje, de novo, que você ouviu também ontem, você que ouviu e entendeu a visão de Deus, entende que o Deus que falou com Paulo é o mesmo que está presente aqui, falando conosco também. Vamos nos colocar nas suas mãos e certamente Ele fará coisas tremendas através de nós e em nós. Deus, em nome do Senhor Jesus, a nossa vida está nas tuas mãos, Senhor. Muitas das vezes, com boa intenção, na verdade, fazemos projetos
e os executamos, até mesmo sem colocar nas tuas mãos, pensando que porque planejamos, já é do Senhor. Nem tudo que planejamos está de acordo com a tua vontade, Senhor. Assim como nem tudo que o filho quer, os pais vão lhes conceder. O próprio Senhor Jesus colocou diante de ti o cálice para ser afastado, contudo, ele se submeteu à tua vontade. Diante de ti agora estão irmãos e irmãs, com as suas mãos nos seus corações. Nessa manhã missionária, que te glorificaram, agora estão ouvindo a tua palavra, terminando de ouvir a tua palavra. Ó Deus, que essa palavra gere vida no coração da tua igreja, que essa palavra seja uma palavra de desafio à tua igreja, que essa palavra seja uma palavra de despertamento da tua igreja, porque o Senhor tem muito mais para realizar, para continuar realizando através dessa igreja, através deste filho, desta filha que também nos acompanha pelo YouTube. Senhor, certamente existem muitos pedidos no coração desses irmãos. Certamente aqueles que te ouvem precisam de uma série de bênçãos. Muitas coisas têm sido desconfortáveis nas suas vidas. Muitos problemas os têm abatido, até mesmo o impedido de continuar sendo instrumento nas tuas mãos. Muitos obreiros estão parados, de repente parados diante de um problema. Mas nesta manhã, Senhor, como foi falado na oração primeira desse culto, o Senhor é um Deus que quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Não existe empecilho, não existe barreiras, adversários que possa deter o teu agir, porque ninguém pode agir, impedir o agir do Senhor, o operar do Senhor. Opera na vida do meu irmão o milagre que ele precisa, e usa esse irmão, essa irmã, como usou Paulo, como instrumento nas tuas mãos para evangelização, para proclamação do evangelho nos mais diversos ministérios que o Senhor tem concedido à tua igreja. Assim oramos e entregamos a tua igreja aos cuidados do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém.